é muito importante todos nós percebermos que o controle da pandemia é fundamental para uma recuperação económica e, por outro lado, a vacinação é a nossa melhor política económica. Você está no canal Brasil, uma realização FEComércio São Paulo. Essa entrevista faz parte de mais uma série produzida em parceria com o Columbia Global Centers, Rio de Janeiro, e o Center on Global Economic Governance, ambos braços da Universidade de Columbia, em Nova York. Essa entrevista é fruto do evento, que esse ano foi realizado em formato online, Mudança do Papel do Estado, o Brasil na Perspectiva Global. Nosso tema hoje é OCDE. Essa instituição, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, se tornou nos últimos anos uma das mais citadas instituições mundiais aqui no Brasil. Ela tem sido apresentada pelo governo brasileiro e muita gente de fora do governo também como uma espécie de carimbo de qualidade para o ambiente econômico de um país. E o atual governo certamente tem se dedicado intensamente à entrada do Brasil nessa organização. Mas o que é a OCDE? É um pequeno clube de países ricos amigos ou uma união de estados que perseguem determinados valores? É uma instituição política ou técnica? Para conhecermos melhor a OCDE, recebemos Álvaro Santos Pereira, economista, ex-ministro da Economia e do Emprego de Portugal e, desde 2014, diretor de Estudo de Países do Departamento de Economia da OCDE. Álvaro Santos Pereira, muito obrigado pela gentileza de nos conceder essa entrevista. Obrigado, é um prazer todo meu. Antes de começar, aquele lembrete, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Álvaro, a OCDE, como uma organização internacional que busca soluções baseadas em evidências para melhorar a vida das pessoas, é muito frequente a citação a essas expressões nos documentos oficiais da OCDE, ela há tempos é considerada uma instituição técnica altamente respeitada no campo das políticas públicas. Mas nos últimos poucos anos aqui no Brasil, ela parece ter sido transformada num tema político, às vezes quase que partidário, o que, acredito eu, provoca alguma confusão. Por isso, eu gostaria de aproveitar essa gentileza da sua presença aqui e, antes de fazer perguntas mais específicas, fazer um pedido mais geral, Álvaro. O que é a OCDE? O que levou à sua criação há 60 anos e qual o trabalho que ela faz hoje? Bem, a OCDE, há 60 anos atrás, foi criada um pouco como o clube dos países ricos, não é? Ou seja, um clube para ajudar a reconstrução da Europa e ajudar também o mundo ocidental e o mundo mais ligado à parte do mundo ocidental e industrializado a desenvolver-se e a cooperar entre eles. Agora, nos últimos 60 anos, a OCDE mudou muito, assim como aconteceu nas outras organizações internacionais, desde a ONU até ao próprio Banco Mundial e o FMI, e nos últimos anos a OCDE tornou-se não só num importante think tank, que já era há muitas décadas, como também o que a Presidente Bachelet do Chile chamou, e eu acho que é a melhor caracterização que nós temos, o clube das boas práticas, ou seja, a OCDE é uma organização internacional muito global neste momento, estamos em maior parte dos países do mundo, embora os membros sejam menos de 40, mas estamos presentes em quase todos os países do mundo, para exatamente debater quais são as reformas que os países precisam fazer. E, portanto, de uma organização bastante técnica, tornou-se uma organização cada vez mais para apoiar os governos a reformar. Para dar um bom exemplo do que é a OCDE em relação a outras organizações internacionais, o FMI, por exemplo, preocupa-se com as questões da macro, não é? As questões macroeconómicas, as questões que têm a ver um pouco com a estabilização macroeconómica e financeira dos países. Portanto, se os países entram em crise, o FMI entra para ajudar um pouco a estabilizar a questão macroeconómica e financeira dos países. A OCDE não empresta dinheiro, a OCDE só de talento, não é? E utiliza, como eu disse, partilhar as melhores práticas dos países. Por exemplo, se um país quer fazer uma reforma dos impostos, ou se quiser fazer uma reforma educativa, ou uma reforma do sistema de inovação, ou uma reforma
do sistema de pensões, então pode chegar ao pé da OCDE e dizer, aos países da OCDE, dizer quais são as melhores práticas, como fazer uma boa reforma das pensões, como fazer uma boa reforma educativa. E é isso um pouco que nós fazemos. Fazemos primeiro a parte técnica, que tem a ver também com indicadores, para fazer o chamado benchmarking, para comparar os países em vários tipos de políticas, mas por outro lado também para aconselhar os países como fazer estas reformas. E portanto, imagine na parte educativa, a nível mundial, o indicador de referência é o indicador PISA, que é produzido pela OCDE, pelas equipas da OCDE, em que faz o ranking dos países, quem é que tem, a nível da leitura, ao nível da matemática, ao nível da ciência, se os alunos estão a ter uma boa educação ou não e se estão a ter um bom desempenho, uma boa performance. E depois, a seguir, essa equipa da educação, do Departamento de Educação, pode ser aconselhado, pode fazer uma análise mais profunda do país e pode aconselhar o país, no fundo, que recomendações tem para o sistema educativo. E passa-se assim na educação, como passa-se assim na parte da financeira, como se passa assim também na parte da concorrência, etc, etc. Portanto, no fundo, a OCDE tornou-se cada vez mais a Organização Internacional das Reformas Estruturais. Os governos, se quiserem estabilizar a questão financeira, macroeconómica, vão à FMI. Os governos querem saber um pouco mais como fazer reformas estruturais para continuarem a crescer, então a OCDE pode ser uma ajuda preciosa para exatamente ajudar os países a reformar. Uma forma é essa. Portanto, a OCDE neste momento tem 37 membros, 38 com a Costa Rica dentro de pouco. Há 6 países, inclusive o Brasil, que pediram também para serem membros. Ainda embora, como disse, estamos praticamente em quase todos os países do mundo, ainda é um clube exclusivo, portanto, ainda, por exemplo, se o Brasil for admitido a entrar, que eu espero que aconteça brevemente, na OCDE, vai ter que passar por 23 comitês técnicos para que vão avaliar as diversas políticas do Brasil, desde a parte, inclusivamente, departamentos como os departamentos dos químicos e ambientais, mas também da concorrência, de corporate governance. Portanto, há muitas áreas onde a OCDE vai olhar. E depois, então, passado 3 ou 4 anos, se todos os comitês aprovarem, então depois vai a uma decisão política então, de trazer o Brasil para o nosso seio, que eu espero bem que aconteça, como eu disse, o mais depressa possível. Você mencionou, até há pouco tempo atrás, essa estrutura institucional que existia antes da atual configuração da OCDE, né? Que foi aquela utilizada para utilizar o dinheiro do Plano Marshall de maneira mais eficaz para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a OCDE, eu deveria entender, que tem um papel duplo, tanto em termos abstratos, estudar as melhores práticas para melhor atender as sociedades, os países, mas ela também auxilia solicitações específicas dos países membros, como devo proceder para atingir determinado bem. Como é que ela faz? É um trabalho que é geral e conceitual, de boas práticas, ou ela também, para os seus países membros, ela também os auxilia em situações específicas quando solicitada for? Também auxilia. Ou seja, nós também trabalhamos muitas vezes com os países, não só países membros, mas quase sempre mais os países membros. Se os países nos disserem que queiram fazer um tipo de reformas, podem-me ajudar a fazer esta reforma, tipo uma reforma fiscal. Isso pode acontecer. Ou dou outro exemplo. Nós, por exemplo, estamos agora a acabar um trabalho com a Roménia. A Roménia não é um país membro, mas quer entrar como o Brasil, e pediram-nos exatamente querem cortar na burocracia e querem melhorar a questão das licenças, ou seja, a questão do registro das empresas, das licenças, do licenciamento das empresas. E pediram-nos exatamente para que mudanças legislativas podem fazer para avançar com o chamado licenciamento zero, ou seja, cortar radicalmente com a burocracia e melhorar muito a questão do licenciamento. E isso é algo que países como o Brasil e outros podem fazer. Se decidirem que querem ajuda da OCDE técnica um pouco também e de apoio de política para avançar com um tipo de reformas, podem pedir perfeitamente à OCDE para nós ajudarmos tecnicamente como fazer nós assessorarmos no fundo tecnicamente como fazer esse tipo de reformas. Isso é importante cada vez mais porque os países
não querem só relatórios, mas querem também, os relatórios podem dizer como fazer, mas querem ajudar também, ou querem ajuda às vezes também como fazer esse tipo de reformas, utilizando exatamente os exemplos bons e maus que outros países fizeram para avançar com esse tipo de reformas. Álvaro, já entrando no seu trabalho do dia a dia, já desde 2014, que é supervisionar a análise dos países específicos, e até por isso também desenvolvimentos econômicos, estruturais mesmo, mundiais, é inevitável, acredito eu, pedir a sua ajuda para compreender um aspecto. O abalo profundo que esse momento singular que o planeta passa pela pandemia do Covid-19, como essa doença afeta as diferentes sociedades do planeta como um todo. Não sei se esse trabalho já foi feito pelo braço que você dirige na OCDE, e talvez até mesmo as suas pesquisas tenham sido prejudicadas pelas limitações impostas pela própria pandemia. Mas já é possível, Álvaro, fazer alguma espécie de leitura global, geral, sobre as áreas econômicas mais afetadas pela pandemia no mundo até agora? Sim, não é a minha área, é a área que cobre praticamente todas as áreas económicas e, portanto, nós seguimos mais de 50 países diretamente. Claramente, o grande impacto foi, primeiro, ao nível do PIB, ou seja, ao nível do produto nacional de cada país. Tivemos recessões que já não víamos há décadas, não é? Portanto, pelo menos desde a Grande Depressão, que nós não víamos uma recessão tão global e tão forte, não é? Provavelmente desde que há registro não tivemos uma recessão tão grande, não é? E depois, logo a seguir, com um impacto muito grande no emprego. E no emprego tem sido um pouco divergente o que tem acontecido, mas quase sempre, em muitos países, os mais afetados têm sido os mais jovens, são os que têm perdido mais emprego, as mulheres também mais do que os homens, os menos qualificados e também os informais. As economias onde há muito trabalho informal, esses também foram bastante mais afetados, pelas restrições provocadas exatamente pela pandemia. Isso quer dizer que nós também estamos a aumentar um pouco as desigualdades da renda, que já existiam antes, vão aumentar claramente. Ou seja, as pessoas mais qualificadas podem continuar a fazer teletrabalho e que ficaram em casa, o que aconteceu muitas vezes até aumentaram o seu nível de poupança. Portanto, pouparam mais porque não podem gastar tanto. Portanto, o que aconteceu é aumentar exatamente o rendimento, ou pelo menos o nível de poupança dessas famílias. Por outro lado, as famílias menos qualificadas, os informais, muitas vezes não puderam, perderam os seus empregos, não puderam ir aos empregos e muitas vezes o que aconteceu é que essas pessoas e essas famílias ficaram ainda com menos renda. E, portanto, está a haver uma divergência bastante grande a nível da renda e a nível do emprego, a nível mundial, quase em todos os países. Depois existe também uma outra desigualdade que aumentou claramente, tem a ver com exatamente a possibilidade de ter ou não internet e poder utilizar os meios da internet para trabalhar. Ora, há muitas famílias que ainda não têm internet ou que não têm computadores, ainda a maior parte dos países já não é a percentagem maior, mas ainda há muita gente assim. E isso faz com que, exatamente nesta pandemia em que os meios digitais se tornaram tão importantes, essa desigualdade digital também aumentou muito. E, portanto, esse foi outro dos impactos grandes que nós tivemos na pandemia. Mas a pandemia teve outros impactos bastante grandes que não estávamos à espera. Em quase todos os países tivemos, inclusive no Brasil, uma ajuda do Estado. A política ajudou muito, portanto, ajudou muitas famílias e as empresas, tanto que, por algo que estávamos à espera que acontecesse, não era só o aumento do desemprego, mas também o aumento das insolvências, ou seja, das bancarrotas, e as insolvências não estão mais baixo de sempre, mas estão bastante mais abaixo do normal. Porquê? Porque o Estado ajudou tanto as empresas que há muitas empresas que preferiram não ir logo para a insolvência. Portanto, esperamos, ou estamos à espera, temos a expectativa, depois da pandemia acabar e esses apoios acabarem, é muito provável que aumente também as insolvências de muitas empresas em muitos países, o que vai aumentar também um pouco o desemprego. Portanto, há vários impactos enormes que tivemos, para além de ainda não falei ainda, dos impactos sectoriais, não é? Economias que têm um setor do turismo muito forte, em que a restauração é muito forte, em que o setor da cultura é muito forte, essas economias foram muito afetadas, porque
as pessoas estão a viajar muito menos, obviamente, as pessoas não estão a ir a restaurantes ou estão a ir muito menos a restaurantes e as pessoas não estão a ir ao setor da cultura, não estão a ir aos espetáculos da cultura em quase todos os países, não é? Ou mesmo do desporto. Portanto, esses são impactos que vão perdurar, porque esses setores perderam rendimentos durante pelo menos um ano, provavelmente quase 2 anos, ou no fim da pandemia será 1 ano e meio, 2 anos, e, portanto, isso vai ter um impacto grande, porque a renda desses setores diminuiu, e isso, obviamente, vai ter um impacto muito grande nos próximos anos nesses setores, quando demorar mais tempo a recuperar do que os outros setores. Nesse panorama sombrio e realista apresentado agora a nós, é possível perceber a saída, ou já é possível, nesse momento absolutamente singular da história humana, mas já procurar pensar quais seriam os melhores veículos para uma recuperação econômica? Isso aqui é uma pergunta muito genérica, porque as diferentes regiões, diferentes países e até diferentes setores foram atingidos de modo distinto pela pandemia. Mas já é possível ter alguma leitura de, talvez, canais, direções que talvez os estados e regiões inteiras práticas pudessem ser adotadas para acelerar uma recuperação da economia depois desse momento tão trágico da história? A saída principal é a vacinação. Isso não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ou seja, nós só vamos conseguir desta situação de forma global, não só a nível nacional, mas de forma global, quando vacinarmos a maior parte das pessoas do mundo. Não só nos nossos países, mas no mundo. Portanto, a prioridade total tem que ser a produção e distribuição de vacinas. Prioridade total. Eu dou um exemplo muito concreto. O país mais avançado a nível de vacinação é Israel. Israel teve 3 ondas de pandemia muito difíceis, em que houve bastantes hospitalizações e houve bastantes mortes. A última onda da pandemia foi muito forte também. Só que eles depois o que fizeram foi acelerar o mais que podiam a vacinação. Neste momento já tem mais de 50% da população vacinada e agora já começam a abrir os restaurantes, já começam a abrir a cultura, já começam a abrir o desporto. Já se vêem as pessoas a confraternizar nos restaurantes, a beber os seus vinhos e as suas cervejas e a gozarem um pouco mais da vida. E é isso que falta ao resto do mundo. Os Estados Unidos está também a aumentar muito o ritmo da vacinação, está a acontecer também no Reino Unido. Há outros países que estão muito mais atrasados e, portanto, o que temos que fazer é, claramente, acelerar a vacinação. Agora, nós podemos ter a certeza absoluta que sermos nacionalistas ao nível da vacinação é altamente errado e contraprodutivo. Porquê? Porque o que pode acontecer, como já aconteceu nos últimos meses, os vírus mudam, há mutações destes vírus. Isso quer dizer, algumas das mutações podem ser benéficas, mas outras podem ser muito más, como nós já vimos até, inclusive no Brasil, com a mutação que aconteceu em Manaus, não é? E como aconteceu agora, que está acontecendo na Europa, com a mutação que aconteceu na mutação britânica, na variante britânica. E há outra mutação que nós sabemos, pelo menos já detectada, que foi na África do Sul. Ora, nós sabemos que pelo menos as vacinas até agora, que existem até agora, são bastante eficazes em maior parte destas mutações, mas é possível que, por exemplo, na variante da África do Sul não sejam tão eficazes. O que é que isso quer dizer? Imaginemos que vacinamos toda a gente, mas deixamos, por exemplo, a África para trás, por exemplo. É muito provável e é muito possível que, se isso acontecesse, demorarmos muito tempo a vacinar os países africanos também, ou outros países da América Latina ou na Ásia, não interessa, a África é como um exemplo. Claro. É possível que surjam novas mutações do vírus em que as nossas vacinas não são tão eficazes, fazendo retroceder novamente na pandemia. Portanto, é muito importante todos nós percebermos que o controle da pandemia é fundamental para uma recuperação económica e, por outro lado, a vacinação é a nossa melhor política económica. É mais rápida e é mais eficaz. Obviamente, a nível de sanitário, isso é o mais importante. E depois, obviamente, para complementar, tem havido muitas ajudas para as famílias e para as empresas. É importante que continuem essas ajudas até a recuperação acontecer. E depois, então, conseguirmos diminuir, obviamente, as ajudas do Estado, porque não é confortável nós mantermos as ajudas que temos tido nos últimos anos.
mas neste momento esse tipo de ajudas é muito importante para recuperar a economia. E logo assim, quando estivermos na fase da recuperação, então temos que dar prioridade total ao investimento. Eu dou um exemplo, no Brasil, o Brasil é um país que tem reformado nos últimos anos. Eu acho que tem sido interessante, porque já houve 2 ou 3 administrações nos últimos anos, tem havido algumas reformas interessantes. Houve há pouco tempo começava a reforma fiscal, a trabalhista, houve uma reforma também das pensões, e esse tipo de reformas mostram que o Brasil está interessado em reformar. Mas há muito onde se pode fazer. Ou seja, por exemplo, as barreiras ao empreendedorismo no Brasil ainda são altíssimas. Se criar um negócio no Brasil ainda é demasiado complicado, demasiado burocrático. Portanto, são esse tipo de reformas que na recuperação podem ajudar muito. Abrir mais o Brasil ao mundo, diminuir as barreiras à concorrência em muitos setores, diminuir as barreiras ao empreendedorismo, combater a burocracia, são algo que parece ser simples, mas são fundamentais para atrair mais investimento, quer nacional, ou seja, mais brasileiro, mas também internacional. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o Brasil, em vez de estar a crescer 1 ou 2%, devia estar a crescer 5%, ou 4 ou 5%, e só lá vai com reformas. E esperemos que vocês, que o Brasil nesse sentido, continuem com as reformas para exatamente poder crescer mais e poder criar mais emprego para recuperar o mais depressa possível. Tão complexo e completo o panorama geral me trouxe uma série de perguntas à mente, Álvaro. Vou fazer uma delas, mas eu queria conversar sobre outros pontos que você suscitou minutos atrás. A primeira questão é a questão do emprego, algo muito importante para você, não apenas na OCDE, mas quando esteve no governo de Portugal, e possivelmente até mesmo no seu trabalho acadêmico anterior mesmo a sua presença como ministro da Economia e do Emprego em Portugal. Você mencionou os efeitos perversos ao emprego no mundo durante a pandemia, mas talvez seja razoável admitir que o mundo esteja passando por um período de transição no qual há uma mudança na própria ideia de emprego. Existe desde da mudança de determinados paradigmas, uma busca de uma maior eficiência e um aumento de produtividade, mas, paralelamente, uma mecanização do trabalho braçal e até mesmo uma robotização do trabalho intelectual. Eu queria fazer uma pergunta que é uma das questões-chave para o futuro próximo, que é: qual é o futuro do trabalho, Álvaro? Quais são as características que serão procuradas nas trabalhadoras e nos trabalhadores do futuro? E como evitar que uma parcela muito grande da população mundial seja alijada desse novo mundo do trabalho? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante, porque tem a ver um pouco também com a própria sociedade e como vamos ver a evolução da sociedade nos próximos anos, não é? Nós não podemos ter uma sociedade cada vez mais desigual em que há partes da classe trabalhadora altamente qualificada e outra demasiado pouco qualificada, cujos empregos podem estar em causa exatamente pela robotização ou pela automatização desses mesmos empregos. Portanto, o mais importante, e eu acho que esta pandemia mostra muito isso claramente, esta pandemia acelerou muito, acho que foi algum dos pontos positivos da pandemia foi a aceleração muito grande da componente digital do que vai ser o trabalho, não é? Portanto, nós, claramente, a digitalização está aqui para ficar, não vai diminuir, pode diminuir um pouco, mas não vai desaparecer e não vamos estar ao mesmo depois da pandemia. Ou seja, eu dou um exemplo, a própria OCDE, nós viajamos imenso, nosso business model é andarmos um pouco pelo mundo, falar com os países, isso vai continuar, mas vamos diminuir a quantidade de trabalho, de viagens físicas, porque podemos fazer digital, que já provámos agora que é possível fazer digital. E eu acho que isso vai ser uma das tendências, portanto, a digitalização vai continuar, e, portanto, nós temos que melhorar a infraestrutura digital, principalmente na parte. Muitos países têm problemas ao nível de divergências rurais e urbanas, portanto, essas divergências têm que ser combatidas, mas, por outro lado, apostar numa maior formação digital das nossas populações. Não vai ser aceitável, por exemplo, que nas próprias escolas, alguns do setor privado ou dos alunos mais ricos possam ter meios digitais e os mais pobres não. Isso não pode acontecer, não é? Porque isso é a própria sociedade que fica em causa. Portanto, claramente, a nível o digital vai ser uma das grandes transformações. O trabalho vai se transformar também porque
aquilo que nós fazíamos até agora, que era um bocadinho uma ideia do século XIX, de termos um local central onde íamos, quer seja a nossa fábrica, quer seja o escritório, onde íamos todos os dias e tínhamos muitas vezes que andar 1 ou 2 horas para chegar ao emprego. Se forem, você acha que está em São Paulo, portanto, ir São Paulo é sempre complicado ao nível de trânsito, etc., não é? E, portanto, isso vai diminuir, pelo menos a quantidade de pessoas que vai estar no escritório ao mesmo tempo vai diminuir com a certeza absoluta. Vai haver muito maior flexibilidade. Muitas empresas já estão a dizer teletrabalho quem quiser, ou pelo menos teletrabalho alguns dias por semana, ou pelo menos teletrabalho quase todas as vezes, a não ser que haja reuniões de equipe. E, portanto, isso vai acontecer, essa organização do trabalho diferente vai acontecer. Eu acho que a digitalização vai trazer um aumento muito grande da nossa produtividade. Pode demorar algum tempo, mas eu acho que isso para mim é evidente que vai acontecer. Já temos alguns indicadores que a produtividade está a aumentar e vai acontecer nos próximos anos. Agora, como disse, para que não haja tanta divergência entre os trabalhadores mais qualificados e menos qualificados, acho que nos próximos anos vai ter que haver um grande investimento na formação das pessoas. Mesmo os menos qualificados têm que ter formação a nível digital. Como disse, a nossa estrutura de emprego e a organização de emprego vai mudar, não vai ser tão baseada em escritórios, tão baseada no modelo do século XIX que tivemos até agora, e vai ser mais flexível. Vai nos ajudar muitas vezes, provavelmente, a estar em casa, como estamos agora, a falar uns com os outros, a ter as reuniões e depois, quando é preciso ir ao escritório, vamos ao escritório. E eu acho que isso vai acontecer um pouco. Aliás, mesmo ao nível industrial, nós sabemos que isso já está a acontecer um pouco com a chamada Revolução Industrial 4.0, em que é possível fazer uma customização, portanto, de fazer com que os sapatos, cada um possa escolher individualmente o tipo de sapatos que quer ou a roupa que quer e ser produzida exatamente para a pessoa como quer. Isso vai ajudar também a deslocalizar parte da produção industrial. Portanto, mais uma vez, o digital e os meios tecnológicos vão nos ajudar a transformar a nossa organização de trabalho. Portanto, não tenho grandes dúvidas que vai demorar algum tempo, mas vai haver uma grande transformação na forma como nós nos organizamos ao nível de trabalho nos próximos anos. Um outro tema que é muito relevante para a OCDE e, naturalmente, para o mundo como um todo, é a ideia de se criar algum modelo geral, claro que aplicado de maneiras diferentes em diferentes estados, mas de desenvolvimento econômico que respeite o meio ambiente. Né? É uma das questões mais importantes, não apenas para a OCDE, mas muito importante para a OCDE, inclusive, e me corrija se estiver errado, Álvaro, a OCDE sistematicamente defende a ideia de um crescimento verde, né? Um desenvolvimento sustentável baseado no que a OCDE muito frequentemente chama de crescimento verde. O Brasil, nesse aspecto, não tem sido um país muito bem, como direi, acolhido pela comunidade internacional, pela percepção de que há determinados acontecimentos factuais, a destruição de diversos diferentes biomas brasileiros. A comunidade internacional, acredito, menciona mais a Amazônia, mas outros biomas brasileiros, que é um país muito grande, também sofreram uma destruição nos últimos poucos anos, assombrosa, até para os padrões ruins que o Brasil já tem nas últimas 2 décadas. Mas também até práticas legais do atual governo brasileiro, que tem atraído muitas críticas internacionais e tem até mesmo criado alguns problemas para outras iniciativas do Brasil de aproximação com instituições internacionais como a própria União Europeia. Um discurso que seria autoexcludente, a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Eu sei que a OCDE trabalha sobre essa questão há muitos anos já, inclusive, buscando a ideia do desenvolvimento sustentável. A minha pergunta é, Álvaro, além de, obviamente, ser um imperativo moral e científico, tendo em vista a necessidade da sobrevivência a médio prazo da espécie humana, é possível crescer economicamente respeitando o meio ambiente? Eu não tenho o mínimo de dúvidas sobre isso. Ou seja, aliás, a prioridade total neste momento, não só do meu departamento, como também da OCDE, nos próximos anos, vai ser, e isso em muitos países vai acontecer, é como descarbonizarmos a economia, portanto, acabar ou diminuir as emissões de CO2 e equivalentes nas próximas décadas, ao mesmo tempo que não afetamos a competitividade da economia.
Isso tem que ser feito com algum investimento, quer ao nível das infraestruturas, por exemplo, para os carros elétricos, é preciso construir melhores redes elétricas, é preciso construir infraestrutura para recarregar os carros elétricos, etc, etc. Mas isso é só um dos exemplos. Mas ao nível da infraestrutura vai ter que haver muito investimento. Portanto, é uma oportunidade de negócio muito grande e uma oportunidade de negócio muito grande para os próprios construtores de automóveis, cujo modelo já estava um pouco passado e agora está a ser reinventado um pouco. Mas, por outro lado, claramente também vamos ter, tem que haver grandes investimentos a nível energético, portanto, grandes oportunidades de negócios aí, também grandes oportunidades de negócios ao nível de melhorar exatamente e alterar as políticas económicas. Portanto, a nossa principal preocupação nos próximos tempos, e está a ser, mas vai ser cada vez mais, é como melhorarmos as nossas políticas económicas para conseguirmos exatamente fazermos um crescimento mais verde. E o crescimento mais verde simplesmente é um crescimento em que nos permita manter a competitividade e a produtividade das economias ao mesmo tempo que temos, como disse você, um crescimento mais sustentável. Isso é fundamental. O Brasil, claramente, temos a questão do desmatamento, que para nós nos preocupa bastante, mas não é só isso, ou seja, o Brasil tem que ver um pouco, como você falava, não só na Amazónia, mas também o Pantanal e outras partes do Brasil, que são tesouros mundiais que podem ser muito importantes para atrair mais turistas, para atrair mais investimento e, portanto, é preciso ver um pouco que muita parte do desmatamento está a ser feito para a agricultura de baixa produtividade e talvez haja mais a ganhar com outro tipo de modelo. E é isso que a OCDE tem falado e outros têm falado sobre esse tema. Mas, acima de tudo, eu acho que é importante que, não só no Brasil, mas noutros países também, tenhamos os incentivos económicos apropriados para conseguirmos avançar com a diminuição das emissões do carbono e também dos outros gases equivalentes. Isso não quer dizer que vamos ter, por exemplo, um preço do carbono altíssimo que vai matar as economias. Isso não vai acontecer. Não pode acontecer porque tem que haver uma transição para que nós todos consigamos adaptar e, principalmente, criar essas exatas oportunidades de negócio para a economia continuar a prosperar. Agora, se nós virmos o que está a acontecer neste momento na Europa, mas também nos Estados Unidos, os planos de recuperação, portanto, pós-pandemia, que estão a ser preparados quer pelos governos americanos, quer pelos governos europeus, pelo menos um terço a metade de todos os incentivos são incentivos à economia verde. E, portanto, o Brasil não pode ficar para trás. Se o Brasil quer continuar a ser competitivo em muitas dessas áreas, quer a nível industrial, quer a nível da agricultura, vai haver uma nova exigência, certamente, a nível mundial e, portanto, é importante que haja investimento também nesta área para garantir que o Brasil continue a ser um país competitivo a nível mundial e, principalmente, para garantir que nós todos consigamos também ter um crescimento mais sustentável e mais verde, mas, principalmente, um crescimento para que seja mais sustentável a médio prazo, como você disse. Você mencionou, num outro contexto, a questão da necessidade de adoção de novas tecnologias ou das tecnologias já existentes tornando-se economicamente mais viáveis por uma transformação da própria ideia de um desenvolvimento econômico que passe a respeitar. Isso me fez lembrar de um outro aspecto tecnológico também que torna-se cada vez mais um dos mais relevantes, até politicamente sensível, que é a questão das chamadas Big Techs, as grandes corporações tecnológicas internacionais. É uma questão que talvez esteja já sendo sentida mais fortemente nos países mais desenvolvidos, mais ricos, com até enfrentamentos já ganhando um caráter político, seja no corpo da União Europeia ou países europeus específicos, seja a Austrália ou os Estados Unidos. Está havendo uma discussão em relação a uma série de práticas que talvez estejam fugindo de um ambiente democraticamente controlável, né? Ou seja, retirando-se do Estado algumas atribuições e o Estado que eu digo aqui não por glorificação do Estado, mas porque até hoje a humanidade só conseguiu criar mecanismos democráticos dentro do Estado. Tomara que avancemos, mas ainda não avançamos. Ou seja, desde questões de caráter ideológico, com a falta de responsabilização por discursos de ódio, que foram influentes em países bastante relevantes do mundo recentemente, mas também questões marcadamente econômicas, como práticas monopolistas, destruição de postos de trabalho, a própria ideia de uma automatização do trabalho e desigualdade dentro de países e entre países. Álvaro, sei que é uma questão muito nova,
e é razoável admitir que ninguém tem uma resposta para isso ainda. Mas já é possível imaginar possíveis, se não soluções, mas pelo menos adequações para os próximos anos entre os problemas percebidos nas questões dos Big Techs e as práticas democráticas? Eu acho que, para além das práticas democráticas, tem a ver, acho que uma das grandes questões que nós estamos a enfrentar neste momento é que existe uma grande preocupação com a diminuição da concorrência em alguns setores. Ou seja, muitas dessas Big Techs conseguem ser de tal forma competitivas e globais que têm diminuído de uma forma bastante significativa em alguns setores a concorrência. E isso cada vez está a ser mais a preocupação, ou está a ser uma preocupação de muitos economistas e de muitos políticos. E, portanto, eu penso que nos próximos anos, já estamos a começar a ver um pouco isso, vai haver algumas soluções, ou vão-se tentar arranjar algumas soluções para diminuir um pouco a falta de concorrência que possa existir em alguns setores. E, portanto, isso acho que já começamos a ver um bocado de tendência a tentar controlar um pouco, pelo menos, algumas das tendências das Big Techs. Não ficaria surpreendido que isso acontecesse ou continuasse nos próximos tempos. Mas, obviamente, é difícil definir onde é que há o limite, não é? Porque são um tipo de empresas um bocadinho diferentes que estamos habituados. No século XX, tivemos as grandes empresas no início do século XX, principalmente as petrolíferas e energéticas, tiveram que ser divididas, não é? Porque estavam-se a tornar de tal forma poderosas que tiveram que ser divididas. Já aconteceu isso um pouco com a Google e a Alphabet, não é? Portanto, agora, se isso vai continuar nos próximos tempos, é algo que temos que observar. Agora, penso que existe uma grande preocupação por parte de muita gente em que, embora este tipo de tecnologias e este tipo de empresas têm mostrado e têm ajudado a baixar os preços para os consumidores, etc., a médio e longo prazo pode haver um impacto bastante grande se tivermos só um concorrente em cada setor. Isso aí, os economistas não gostam, de certeza absoluta, e achamos que isso a longo prazo pode ter um impacto bastante mau ao nível dos preços e ao nível da concorrência. Portanto, eu não ficaria surpreendido que a nível de regulação, a regulação ficasse cada vez mais restritiva e mais controladora um pouco do que se passa com as Big Techs. Não ficaria surpreendido se isso acontecesse. Agora, o mais importante não há problema se há uma Big Tech, o problema é se não há a possibilidade de haver concorrência, ou se não há a possibilidade de entrar em concorrentes, não é? Desde que a Big Tech esteja lá e haja concorrentes e possam concorrer de forma justa, muito bem. Se não, então aí terá que haver algum ajuste. Eu penso que é bem provável que haja algum ajuste. Mas como você disse bem, ainda é um bocado cedo perceber o que é que está a acontecer. Estamos a ver um aumento das margens de lucro claramente nessa área, estamos a ver uma diminuição da concorrência e, portanto, isso são tendências preocupantes. Veremos o que é que vai acontecer nos próximos anos. Outro tema já levantado por você, Álvaro, mas que eu queria escutar um pouco mais especificamente sobre esse ponto, foi quando você levantou o problema do protecionismo. Ficou claro para quem tivesse os olhos abertos no que toca especificamente à questão das vacinas e insumos para as vacinas em determinados países. Você já levantou, muito melhor do que eu poderia levantar, os efeitos perversos que isso pode provocar. É obviamente um tipo de prática protecionista que a história das relações internacionais aponta como não também exatamente raro em momentos de crise, essa reação dos países em tentarem práticas que podemos chamar de protecionistas ou até mesmo nacionalistas. Eu acho que você não discordaria de mim nesse aspecto, Álvaro. Mas o meu ponto é outro, porque você já falou muito bem sobre isso. Além disso, é possível imaginar um mundo que volte a haver um crescimento de práticas protecionistas, porque se nós lembrarmos, antes mesmo da pandemia, um estado extremamente relevante para o mundo, os Estados Unidos, aumentaram sistematicamente práticas protecionistas no governo que esteve no poder até janeiro desse ano. Outros governos também têm práticas protecionistas talvez crescentes, e críticas sempre há a vários países, e até mesmo a União Europeia, e ao Brasil, relacionada a práticas protecionistas. A minha pergunta é: o protecionismo pode vir a se tornar uma nova tendência da economia mundial depois da pandemia? Eu espero que não. Aliás, desde 2008, 2009, desde a última grande crise financeira,
houve um aumento do protecionismo. Já, só nos países do G20, mais de 1.200 medidas protecionistas aconteceram. Isso foi não só a administração de Trump, mas os outros países do G20. Claramente houve um aumento do protecionismo. Será bom ou mau? Ora, os países que não avançaram por essa área foram os países, especialmente os países emergentes. Porquê? Porque eles perceberam, e daí digo principalmente, por exemplo, a Indonésia e a Índia, e um pouco o Brasil, mas somente a Índia principalmente, que liberalizou bastante mais, eles perceberam que a única maneira que vão diminuir a pobreza de uma forma rápida e célere é exatamente abrindo-se ao mundo. Portanto, se querem exportar mais, é preciso baixar as barreiras. E eu aí faço a ligação ao Brasil, porque o Brasil há dois efeitos muito interessantes e dois dados técnicos muito interessantes. Primeiro, a nível de cadeias de valor, o Brasil praticamente é uma ilha. Ou seja, se nós compararmos o Brasil com a Ásia e com países asiáticos, os países asiáticos nos últimos 20 anos aumentaram as ligações, as exportações e as importações e as cadeias de valor, estão a participar nas cadeias de valor de uma forma... Posso interromper? É porque eu vi uma recente palestra sua, acredito que até com a própria Universidade Econômica, que você mostrou um gráfico das interações econômicas e que o Brasil era literalmente uma ilha naquele gráfico. É literalmente uma ilha. Eu posso mandar o gráfico, se vocês posso mandar, é incrível. Para mim, eu quando vi esse gráfico, eu disse, quase não queria acreditar, mas prova um bocadinho isso que eu estou a dizer. Enquanto a Ásia e a Europa e a América do Norte são altamente integradas, e somente há muitas ligações entre essas regiões e entre os países dessa região, o Brasil só tem uma ou duas ligaçõezinhas, não é? Portanto, tem um pouco com as matérias-primas, mas pouco mais. Isso é um pouco das políticas, e não só o Brasil, a América Latina, não é? Com exceção um bocadinho do Chile, mas é principalmente a América Latina. Mas o Brasil, obviamente, é o grande país da América Latina, e, portanto, tem uma importância económica ainda maior. Isso tem a ver com o modelo económico que o Brasil e a América Latina tiveram durante décadas. Foi um modelo económico errado. Foi um modelo muito protecionista, de substituição de importações. Foi exatamente um modelo diferente do que foi usado na Ásia. Na Ásia foi a promoção das exportações. Não quer dizer que não tenha havido protecionismo, mas eles o que fizeram foi criar um modelo para poderem exportar. E para se exportar é preciso ser competitivo. Se não se for competitivo, não se consegue exportar. Se querem exportar carros, os carros têm que ser comprados pelos americanos e pelos europeus ou pelos outros, não é? Portanto, têm que ser carros bons. E, portanto, foi isso que os asiáticos fizeram durante algumas décadas, com grande sucesso. E eu acho que é isso que tem que acontecer também na América Latina. Já se passa um pouco cada vez mais com o Chile, com a Colômbia, isso, mas não se está a passar ainda de forma global, como devia passar, por exemplo, com o Brasil, certamente com a Argentina também não. Mas devia acontecer. Porquê? Porque nós vemos, a nível do protecionismo, a nível das restrições à economia global, à economia internacional, o Brasil ainda é dos países mais fechados do mundo. É dos que têm menor rácio exportações mais importações sobre o PIB e é dos países onde ainda existem demasiadas restrições. Ora, se o Brasil, nós fizemos 2 ou 3 estudos em que mostram exatamente isso. Se o Brasil se abrir, o Brasil vai não só crescer muito mais, mas também vai aumentar a sua importância no mundo de uma forma, quanto a mim, vai ser avassalador. O Brasil é um país que evoluiu muito nos últimos anos. Acho que as últimas 2 décadas o Brasil, claramente, houve um aumento da renda, uma diminuição da pobreza, que foi algo importante. Houve um controle macroeconómico muito importante. Portanto, acabou a inflação, pelo menos foi controlada, o Banco Central está a fazer um trabalho notável até agora, e, portanto, algo mudou muito a nível político-económico. Agora é preciso voltar para as políticas estruturais, e para isso nós achamos que baixar exatamente esse nível de proteção totalmente desadequado ao mundo atual deve acontecer, e nós também estimamos que se esse nível de proteção baixar, os que vão beneficiar mais são os mais pobres, porque os que gastam mais exatamente nos bens que muitas vezes são importados são exatamente os mais pobres, e portanto nós mostramos muito claramente que uma abertura maior do Brasil não só vai aumentar a importância do Brasil no mundo, como vai ajudar muito a economia a crescer muito emprego. Portanto, como eu disse, o Brasil devia estar a crescer 3, 4, 5%, não devia estar a crescer 1 ou 2%. Penso que as reformas dos últimos anos vão ajudar, mas é importante não parar com essas reformas para que o Brasil se torne um país cada vez mais forte e cada vez mais com um crescimento cada vez mais sustentável. Vai muito além do desejo do governo brasileiro. Vários outros grupos
econômicos e políticos no Brasil percebem que a entrada do Brasil na OCDE seria muito benéfica, seja pela proximidade com uma discussão de altíssimo nível sobre as melhores práticas, o desenvolvimento da própria sociedade brasileira, par a par com a comunidade internacional, mas também pelo próprio sinal que se enviaria ao mundo. Porém, Álvaro, fatos recentes trouxeram algumas dúvidas em relação se e fiquei feliz, inclusive, do seu desejo de demonstrar já no início da nossa conversa, de que o Brasil faça parte disso. Por isso que preocupa a muitos brasileiros, a muitas brasileiras, determinados fatos recentes, inclusive informações que vêm da própria OCDE, que talvez você esteja familiarizado nos últimos poucos dias até, né? Bom, todos sabem que se tornou, apesar de a solicitação para a entrada do Brasil na OCDE não ter sido dada nesse governo, foi no governo Temer, a solicitação, se tornou, talvez, um excessivo ar de política do atual governo, o que é ruim partidarizar uma questão que é do interesse do Estado brasileiro. Eu fui ver quais são os parâmetros da OCDE para a entrada de novos estados. É altamente complexo, mas tem determinados critérios macros que foram estipulados, e acho que a partir de 2017 é o atual modelo, né? Que é o país ser um país significativo, um player significativo nas relações internacionais. Essa entrada significar um benefício mútuo entre a OCDE e aquele país. Levar em conta considerações globais, eu acho que isso é um aspecto político necessário numa organização intergovernamental, e uma expressão de muito difícil tradução para a nossa língua, a língua que vocês nos legaram, português, que é like-mindedness. Talvez seja uma espécie de sintonia de intenções e propósitos, talvez. E tem a visão da OCDE que deve ser respeitada, que e me permita, eu vou ler minha cola, que está logo ali atrás da câmera, que é: os membros da OCDE formam uma comunidade de países comprometidos com os valores da democracia, baseada no Estado de Direito e nos direitos humanos, e a adesão a princípios abertos e transparentes de economia de mercado. A OCDE vai além de uma entidade estritamente econômico-financeira, é uma comunidade de valores, como a própria OCDE considera ser, e a sua entrevista deixou muito claro ser. Essa semana houve dois aspectos, nas últimas semanas, Um colega seu, da OCDE, o líder do Working Group on Bribery, Drago Kos, é o seu nome, revelou para a BBC, e depois a imprensa brasileira revelou isso, acho que desde dezembro foi criado um inédito grupo permanente de avaliação da luta, ou problemas na luta do Brasil em relação à corrupção. Citando alguns aspectos específicos, como o desmantelamento da Operação Lava Jato, com o governo e o Congresso tomando ações consideradas problemáticas pela OCDE, e também o desmantelamento do controle financeiro da corrupção, que as brasileiras e os brasileiros que me escutam é a questão da COAF, que demonstrou essa preocupação. Então, esse aspecto econômico. E também questões relacionadas a práticas democráticas de direitos humanos recentes, como a destruição do meio ambiente, declarações vindas do mais alto nível do governo, que aparentemente ofendem questões consideradas universais como de direitos humanos, como a defesa dos direitos de minorias sociais, ou mesmo até a negação da tortura como valor humano. Essas questões, seja no ambiente dos valores da OCDE, no que toca a democracia e direitos humanos, e essas questões da histórica luta da OCDE contra a corrupção, podem, infelizmente, prejudicar ou adiar uma entrada do Brasil na OCDE, Álvaro? Eu acho que o primeiro passo tem que ser, o processo de adesão tem que começar, ou seja, que é uma questão diplomática e política, e, portanto, e que com o próximo secretário-geral eu acho que pode ser acelerado. Veremos, não é? Mas eu espero bem que nos próximos meses possamos ter algum desenvolvimento nessa área. Acho que o mais importante, e como disse você, estava falando do like-mindedness, ou seja, o que é importante é ter uma atitude reformista. E eu acho que o Brasil tem mostrado uma atitude reformista nos últimos anos. O primeiro grande responsável político que eu ouvi falar sobre a OCDE de uma forma muito positiva, dizer que o futuro do Brasil era a OCDE, nem sequer pertencia à administração Temer, pertencia à administração Dilma, que foi o Levy, que no lançamento de um relatório da OCDE disse exatamente isso: o futuro do Brasil é na OCDE. E o que ele queria dizer com isso é que, e depois a seguir a administração Temer e agora a administração Bolsonaro disse a mesma coisa,
Portanto, estamos a falar de 3 administrações muito diferentes, a reiterar a importância estratégica que a OCDE pode ter para o Brasil. Aquilo que para a OCDE também, para as pessoas que estão na OCDE, nós somos o secretariado da OCDE, claramente olha com muito bons olhos a vinda do Brasil para a OCDE. E pela simples razão, mas tem a ver com, são os Estados-membros que vão ter que decidir isso, não é? Portanto, mas tem a ver com a simples razão que o Brasil é um país não só muitíssimo importante, mas é um país que neste momento, dentro da OCDE, que não é membro, que já participa mais nos nossos working groups e nos nossos comitês. Mas, acima de tudo, eu acho que o Brasil vai ter, quando entrar para a OCDE, o processo de adesão começar, vai demorar, como eu disse, 3 ou 4 anos. Depois, aí essa parte técnica do bribery contra a corrupção, dos grupos dos químicos, grupos ambientais, grupo económico, há vários comitês, são essas questões técnicas que têm que ser debatidas e mostradas ao comitê que não há violação das intenções de um membro que quer entrar para a OCDE. Portanto, certamente, se houver sinais preocupantes, isso vai ser refletido exatamente nessas intenções técnicas. Eu dou um exemplo muito concreto. A Colômbia foi o último país a entrar na OCDE, agora foi a Costa Rica. Antes tinha sido a Letónia e a Lituânia, e todos esses países tiveram as suas, nesses 23 comitês, houve sempre 1 ou 2 ou 3 temas que foram mais difíceis até ao final. Quer seja a nível comercial, às vezes proteção comercial de alguns setores, quer seja a nível ambiental, quer seja a nível de direitos humanos. Por exemplo, na Colômbia, na questão da colombiana, da adesão colombiana, teve a ver um pouco também, um dos temas era exatamente o tratamento dos líderes trabalhistas, dos sindicalistas, em algumas partes da Colômbia. Portanto, havia preocupação da proteção desses trabalhadores e desses sindicatos. E, portanto, esse tipo de temas, quer seja a corrupção, quer seja outro tipo de temas, vão ser debatidos nesses comitês e o Brasil vai ter que mostrar que está a avançar nessas áreas. Se o Brasil ou outro país que quiser entrar não quiser negociar, então a OCDE certamente aí não avança, não é? Mas quase sempre existe, se o país quer mesmo entrar na OCDE, há sempre a possibilidade de um compromisso. Eu acho que o lugar do Brasil, não tenho dúvidas sobre isso, é na OCDE. O Brasil vai ser dos países mais poderosos dentro da OCDE, mais importantes dentro da OCDE, e para o próprio Brasil vai ser muito importante para ter a atitude reformista. O single-mindedness para mim somente significa uma coisa, atitude reformista. Para o Brasil se tornar um país cada vez mais próspero e com mais riqueza e mais justo também, tem que ter esta atitude reformista que nós vimos nos anos 90 no Brasil e que depois vimos um pouco nos últimos anos, mas tem que ser continuado. Para o bem do Brasil. O Brasil, para entrar na OCDE, é para ter essa atitude, para ajudar nessa atitude reformista e para olhar para as melhores práticas, mas também para ter mais importância diplomática no mundo. Eu acho que isso vai acontecer. Como eu disse, eu estou bastante esperançado que isso possa acontecer nos próximos anos, mas o mais importante é começar o processo de adesão, ser aprovado pelo Conselho de Embaixadores e avançar, e esperemos bem que isso aconteça nos próximos meses, se não nos próximos anos, porque eu disse, não, há poucas coisas que eu desejaria mais como membro da OCDE ou como trabalhador da OCDE do que ver o Brasil lá, que é o lugar do Brasil, não tenho dúvidas nenhumas, é na organização internacional que pensa reformas e quer reformar o mundo e quer ajudar os países a reformar, e era fundamental termos lá o Brasil, não tenho dúvidas sobre isso. Álvaro Santos Pereira, muito obrigado por sua entrevista ao Canal Brasil. Muito obrigado, eu.